Seja muito bem-vindo ao Conversas ao Sul. É um enorme gosto de conversar consigo esta noite. A Luégia tem um percurso profissional muito interessante, porque alia duas áreas que, à primeira vista, não estão muito ligadas, a arquitetura e a literatura. Que pontos é que encontrou, ao longo de todos estes anos de experiência, entre estas duas artes, entre estas duas formas de expressão? Exatamente, duas artes. E eu tenho a arquitetura paisagista. Que no fundo é também uma arte, apreciar a natureza, apreciar as diferentes paisagens do mundo e depois as diferentes culturas e como se adaptam a essas paisagens. E logo, à medida que fui fazendo a arquitetura paisagista, sou uma seguidora do Ribeiro Teles. Maravilhoso arquiteto português. Maravilhoso arquiteto português. Eu sou da escola, posso me gabar de ser da escola do Ribeiro Teles e do Caldeira Cabral. E portanto, isto vai saindo. Nós querermos contar, não deixar em branco as paisagens e as pessoas que por lá passaram e criaram essas paisagens. Como é que moldaram essas paisagens? E defenderam. E como é que elas também vão criando sistemas políticos em função das próprias paisagens, em função de como nós devemos viver em conjunto e em harmonia e de diferentes formas com a natureza. Porque houve um tempo em que nós éramos os donos de tudo. Apagávamos a natureza que estava à volta das cidades. A primeira coisa que fazemos é devastar, não é? Exatamente. Alisar e devastar os terrenos. Não pensar que existe lá animais. E, por acaso, a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, fala-nos da casa comum. Ou que seja, é este planeta. Que é este planeta. É uma casa comum, mais do que países. Isso foi inventado, portanto, não havia fronteiras. Sim, as fronteiras são feitas pelos homens, mas antes delas já existia um planeta, não é? Que tem que ser estimada. Luégia, mas precisamente pegando na arquitetura paisagista e nessa vertente tão importante que está aqui a realçar, da compreensão do local onde estamos a construir, por exemplo, as nossas cidades. Exatamente. Estamos perante um continente, o continente africano, onde grandes cidades se vão erguendo, ano após ano, com construções que nem sempre são integradas naquilo que ali estava. Temos aqui uma grande oportunidade de construir em África as cidades do futuro. Exatamente. É o que eu defendo e o livro que eu proponho e que é uma homenagem a um grande amigo meu, Valdemar Bastos. Portanto, é um livro que é o Umbi Umbi. Ele vem-nos mostrar que os últimos redutos da natureza, e em função das alterações climáticas que temos vindo a sofrer, os últimos redutos da natureza, da água, encontram-se em África. Portanto, neste momento, as atenções económicas, e também a encíclica Laudato Si fala nisto, deveriam estar, ao contrário, invertidas. Exatamente. Os paradigmas deviam ser invertidos. Porque o que é uma nota perante a água? O que é uma nota perante uma natureza que ainda tem animais, uma diversidade biológica, ecológica, florística e até da medicina natural? Então, eu por aqui... E que está em causa. E que está em causa. Colocada em causa sistematicamente, dia após dia, de uma forma cada vez mais grave. A seguir um modelo que está comprovadamente... Que é obsoleto. Obsoleto. E que nós aqui vemos agora uma inversão também, porque eu aprecio aqui em Lisboa as hortas urbanas. Sim, cidades como Nova Iorque estão a criar jardins, ou no lugar onde existiam grandes edifícios. Portanto, aquele modelo não funcionou. Não funcionou. O Line Park, quer dizer, então, começam a destruir a construção, que é a questão económica, mesmo assim, para voltarmos a devolver a natureza. Mas é uma questão económica que não é sustentável não e isso está aprovado, vai ter para a qualidade de vida um mau desempenho, seguramente a muito curto prazo. A muito curto prazo. Aí os arquitetos paisagistas deviam ter mais voz no desenho das cidades, na forma como as cidades são pensadas, se é que às vezes são pensadas. Muitas vezes não são pensadas, muitas vezes os economistas, os juristas estão à frente e eu gostaria de destacar o papel do paisagista, porquê? Porque ele tem uma vertente multidisciplinar que ele pensa não só no ser humano, pensa nos animais, nós tivemos a componente ecológica, pensa no território, quais são os melhores solos para não destruirmos os solos agrícolas, os solos que são, por exemplo, mais para habitação.
em vez de destruirmos os solos mais ricos para a fauna e para a flora. Então, eu penso que devemos ter no planeamento um pensamento multivariado em termos de disciplinaridade, mas, acima de tudo, que o planeamento não esteja subjacente à política. Ou seja, a política tem que estar ao serviço do planeamento e não ao contrário. Tem que ser independente, como se fosse um outro poder. E Curitiba já nos dá esse exemplo, Curitiba no Brasil, sim. em que há uma independência. Não pode ser agora surge um partido político durante 4 anos. E a estratégia de todo um país é uma, passado 4 anos é outra. Isso acontece muito. Acontece. E em países com uma vertente muito negativa, porque quebra-se projetos importantíssimos. Em que os recursos também não são muitos e, portanto, têm que estar muito bem aplicados para que tenham retorno a curto e a longo prazo. Exato. E que sejam realmente sustentáveis. Este umbi-umbi poderá sair até ao final deste ano? Até ao final deste ano já está maioritariamente escrito e vem com um novo paradigma em que se propõe um repensar. Temos as duas componentes e isto é baseado exatamente na realidade de Luanda, na realidade dos moceques e na fuga, vamos dizer, uma fuga para a frente do que poderia ser um futuro de cidades ecológicas, cidades pensadas para a inclusão de todos. Mas aí não sei com um novo modelo político no sentido de governança da cidade. Em que talvez nós temos, por exemplo, temos um país como o Butão, em que o PIB é medido em função não é o PIB que interessa, é a felicidade Exatamente, dos é medida cidadãos. em função da felicidade dos cidadãos. E é por aí que este livro também vem Eu acredito muito provocar. que esta pandemia nos vai confrontar com novas formas de vivermos e de medirmos os indicadores ditos económicos, se calhar não são assim tão importantes. O importante mesmo é que as pessoas vivam melhor e é esse o grande desafio da nossa geração. Luégi, deixe-me agradecer-lhe a clarividência que nos trouxe esta noite. Exatamente. Muito obrigado por ter conversado consigo, foi um gosto. Ok, muito obrigada eu pelo convite. Muito obrigado. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.